Bom dia, amados. Hoje a gente vai meditar no capítulo 3, e o capítulo 3 é muito interessante, que fala sobre a língua. Quem não precisa refrear a língua? É um capítulo que a primeira vez que eu li eu falei, uau, eu não tinha noção disso, eu não tinha dimensão do que a língua podia fazer. E a língua, ela é um pequeno órgão que pode colocar fogo no corpo inteiro, incendiar o seu corpo inteiro, né? E não para coisa boa, para coisa acaba sendo para o inferno. A língua, ela contamina todo o corpo, todo o nosso organismo. E isso é muito perigoso, isso. Né? Cristo, ele vem trazendo esse alerta que a gente precisa refrear a nossa língua. Ele traz através de Tiago, né? Tiago fala que a gente domina um cavalo pela boca, e que o ser humano também deveria fazer a mesma coisa, porque a língua, ela domina o corpo inteiro. E interessante que domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E para a gente obter esse fruto do Espírito Santo, a gente precisa buscar a Cristo, pedir a Ele, né, para que a gente tenha, para que a gente receba os frutos do Espírito. A gente precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque a língua, ela pode matar. E isso é muito, muito ruim. Quando eu estava lendo o capítulo, eu lembrei de algo muito interessante sobre os 12 filhos de Jacó. Né? No céu a gente vai ter 12 tribos, Apocalipse fala isso, né? Vão ter 12 portas, né? E nas portas vão estar o nome de 12 filhos de Jacó e dos 12 discípulos, né? Só que dois nomes, assim, na verdade, um do discípulo e um dos filhos da casa dos filhos de Jacó não vai estar. Porque exatamente por causa da língua. Essa falta de domínio, né? Não refrearam a sua língua e acabaram perdendo, então, a oportunidade de receber aquilo que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Dan, que significa juiz, né, que é um dos filhos de Jacó, não entra na linhagem das 12 tribos em Apocalipse. Quem volta para o lugar, né, entra no lugar dele, voltando, é José. Então, lá no capítulo 7, vocês podem conferir isso, que José, ele volta para a linhagem, né, da tribo, né, porque os seus dois filhos que tinham entrado, mas porque Dan sai, José volta, que vai estar lá, né, o nomezinho dele na porta lá. E aí a gente vê que Judas também sai, né, dos 12 discípulos, Judas também sai, porque ele foi lá e entregou Jesus, né, delatou onde Jesus estaria e como eles poderiam fazer para poder pegar Jesus. Então a gente vê as consequências desse mal. É muito grande, é muito grande. Pode te levar a receber uma sentença eterna muito ruim. Então Cristo, através de Tiago, faz essa ressalva. E lembrando, Salmos capítulo 15 fala isso. Os cidadãos do reino do céu não difama, não julga, não condena. É claro que Paulo, ele fala em Coríntios que a gente precisa julgar algumas coisas, mas a gente deve julgar as nossas ações. Aquilo que a gente sabe que é correto, a gente deve julgar as nossas ações, julgar a nós mesmos, para que a gente possa ter um coração e a mente transformada por Cristo Jesus, porque humanamente não existe possibilidade de nós fazermos isso, e então iremos receber o reino. Irmãos, oro para que vocês, assim como eu, possam vencer esse pecado, porque isso nos faz tropeçar em outros pontos da lei. E isso é um mal que precisa ser vencido. Isso é uma luta diária, da qual nós temos que enfrentar, nós precisamos batalhar, para que Cristo e o seu Santo Espírito
reine em nós, more em nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas como que o templo do Espírito Santo vai morar em nós se nós estamos com o corpo contaminado? Então a gente precisa purificar esse templo, e purificar esse templo só existe uma maneira: nos achegando aos pés de Cristo, nos tornando mais semelhantes a Ele, mas não fazemos isso pelo nosso próprio mérito, com o nosso próprio mérito, com o nosso próprio esforço. A gente precisa se esforçar, mas é Deus quem faz toda a obra se nós permitirmos. Então que Deus abençoe, que tenham um bom dia e que vocês reflitam sobre isso.